psicóloga tá aqui me esperando só para lembrar para vocês uma coisa. Triângulo amoroso, gente, tem muitos casos em que é consentido aí até pela mulher traída. Mas a gente sabe que tem casos em que isso é descoberto depois, e aí que vem a fúria, vem a ira, entendeu, da pessoa traída, e que vira um inferno na vida da amante. Então tem mil coisas que a gente vai discutir aqui, que mostrar pra vocês se não vale a pena, se vale a pena, como que você sai dessa, como que você não cai de boba. Agora solta a reportagem aí, porque deu uma travada, agora a gente consegue. Roda aí. Um relacionamento de amor a dois, que ganha mais um personagem, o amante. Seja por insatisfação com o parceiro, apenas um desejo sexual. No triângulo amoroso, quem é traído leva a pior. Mas nem sempre. Quando a pulada de cerca é descoberta, a reação é inesperada, muitas vezes fatal. No Facebook, declarações à mulher. Neste post, Carlos Eduardo Barcelos diz ser grato a Deus por tê-la ao lado, superando obstáculos. O despachante aduaneiro postava sempre fotos de momentos alegres ao lado da família. A mulher dele também demonstrava, através de postagens, o amor que tinha por ele. Em um dos posts, disse que, através de superações, o casal manteve vivo o casamento de 20 anos. Mas o relacionamento não era tão perfeito, como conta a repórter Mariana Rodrigues. Por trás de todas essas declarações de amor na internet, Carlos Eduardo mantinha um relacionamento extraconjugal. E vocês estão achando pouco, gente? Olha, isso aqui é uma pequena parte do que tem de caso acontecendo aqui no nosso Espírito Santo. Compilamos aí vários para vocês lembrarem, porque os relacionamentos de hoje parece que eles estão frágeis, se dissolvendo, estão doentes. E é por isso que aqui no estúdio, né, eu chamei a psicóloga Cássia Rodrigues para conversar aqui com a gente. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Obrigada por ter vindo. É um prazer. Agora, assusta a gente ver tantos casos assim que eu nem lembrava, mas que isso está acontecendo mesmo. Na verdade, Débora, o que eu percebo? A sociedade hoje em dia está altamente narcisista. O que é narcisista? Narcisista não é uma pessoa que tem vaidade. Narcisista é uma pessoa que tem sede de poder e controle. Porque no senso comum a gente usa a palavra narcisista como alguém que tem a necessidade da vaidade. E muitas pessoas, hoje em dia, elas querem ter a coisa. O ser humano se transformou numa coisa. Nós estamos coisificando o ser humano. E fazem tudo para estar naquele relacionamento, inclusive aceitam triângulos amorosos que dão em tragédias, que é o que a gente está vendo. Na verdade, o Brasil não aceita poligamia, bigamia, e nós vivemos antropologicamente ainda a questão do patriarcalismo, onde o homem era dono da fazenda e tinha as mucamas. Então está no subjetivo do sujeito, no inconsciente coletivo da população, que para o homem ele pode ter a mulher e várias outras. Isso está antropologicamente, não é que deveria estar. Mas tá, tanto que olha a quantidade de casos. Vamos para esse primeiro aí, que foi a polêmica de hoje, que tá todo mundo comentando. O caso da Franciele, essa jovem de 20 anos, que acabou sendo morta pelo amante dela. Ela não sabia que ele era casado, depois descobriu, rompeu. E aí, ele, que estava o errado da história, juntou com a esposa, que aceitou a condição, junto com o enteado, o filho dela, para matar a menina. Na verdade, eu vejo que ela tinha 20 anos. Olha, a adolescência para psicologia acaba com 25 anos, então ela era uma adolescente. Ela foi morta porque ela teve a ilusão que ela poderia ter desse personagem uma figura, de repente, parental de pai. Quiçá, hoje em dia, a gente vê tanta jovem com carência afetiva, tantas jovens com carência de pai. Era 33 anos a diferença de idade. Nossa. Ela não estava olhando ele como um homem, ela estava olhando ele como uma figura de proteção. Ele montou a casa dela, deu presentes, coisas que às vezes E eu ela não... creio que ela não sabia, porque na hora que ela soube, ela saiu do emprego. Mas e ele? Ele sabia o que estava fazendo, é casado. Ele, na verdade, né, tem um comportamento manipulador. Eu percebo que ele manipulou a jovem de 20 anos. Imagina um homem de 53 anos da minha idade tendo relação com um rapaz de 20 anos. É uma diferença de idade de muitos anos. A gente já viveu muitos anos. Então a gente sabe muito mais da vida do que uma pessoa de 20 anos. Enorme. Não tem que se relacionar, não tem que relacionar a diferença de idade tão grande. E a terceira coisa é que ele era casado. Ele tinha uma esposa e um enteado que ele tomava conta. Tanto que fala até que ele é padrasto, um bom padrasto. Só que a esposa, quando descobriu, o que a gente tem que fazer quando a gente descobre que o marido está traindo a gente? A gente não tem que ir lá eliminar quem quebrou a lealdade do relacionamento e a fidelidade. Não foi a moça.
Infelizmente, sabe? É triste eu falar isso, mas não foi. Mas o que você acha que levou, então, uma esposa a compactuar com isso, pegar o próprio filho dela para poder defender, para poder matar a amante? Ela acreditou nisso? Essa família tá estranha. É uma família doente, né, Débora? A gente percebe que a família está inserida na sociedade doente. A nossa sociedade, hoje em dia, as pessoas estão matando por R$5, 5 mil, R$1.000. Então, é uma sociedade que elimina o problema. A gente vai lá e quebra o problema. Ó, o pessoal está comentando no Facebook, vamos dar uma lida nos comentários? A Marlene Oliveira disse o seguinte: boa tarde, Débora, eu sou contra a violência, mas como diz o ditado, cada ação tem uma reação. Nesse mundo violento, sem amor, sem respeito, o que podemos fazer é só pedir a Deus que conforte as famílias. A Fernanda Graciliana, adorei a polêmica. Já passei por isso, mas no meu caso foi ótimo, pois quando a esposa sabe, aceita e vira coleguinha, é melhor ainda. Super curto, beijos dela. Quer dizer, ela falou uma situação em que talvez ela era amante, mas a esposa aceitava. É estranho, mas não é poligamia. Aqui no Brasil a gente vive monogamia. Só pode casar com uma, namorar com uma, ter relacionamento com... É a cultura. Mas aí não rolou briga nem tragédia. Mas isso quer dizer que tá certo? Foi um acordo. Mas, Débora, aí quer dizer que tá certo? Então eu posso ter um amante se minha esposa aceita? Eu penso que não existe isso. Eu penso que você casa com a pessoa, ou você separa dela ou você fica com ela. Porque Platão, lá, Socrático, ele fala que todo ser humano tem uma falta. Aí por isso você tem um amor platônico. O amor platônico aquele que não é correspondido, a gente nunca alcança. Ó, vamos ler mais aqui o Felipe Faioli. Boa tarde, Débora. Eu me envolvi com uma que era separada e o ex-marido não queria deixar ela viver a própria vida. E ela queria curtir, zoar. Quando alguém se aproximava da mulher, ele queria bater, ameaçar as pessoas. Eu mesmo, sofri ameaças vindo dele, mas graças a Deus não aconteceu nada tão grave. Nesse caso aqui... era o ex-marido, ele não aceitava então o fim do relacionamento, ela queria uma vida de curtição, estava com outro cara. É mais ou menos o que aconteceu com esse caso aqui ontem, vocês repercutiram, né? Ele era o amante, ele não aceitava que a moça terminasse com ele. Então ele foi lá e falou, vamos... Não sei quem manipulou quem, né, Débora? A gente não pode afirmar quem foi. Só que eliminaram o problema. O problema era quem? A moça de 20 anos. Então, o caso aqui... A mulher traída vê sempre a amante como problema e não o próprio marido. Não. Complicado. E isso é uma coisa triste e é surreal. A mulher não consegue ver que quem está quebrando a lealdade e a fidelidade é o marido. O coerente seria terminar aquela relação e deixar ele seguir a vida dele, já que ele quis quebrar a fidelidade. E aqui, tem muita gente no mundo, sabe? O mundo está super habitado, aquela pessoa não é a única no mundo. A gente não pode ter posse pelas pessoas. Nem mãe, nem pai tem que ter posse pelo filho também. Ninguém é posse de ninguém. E as pessoas se sentem propriedade. A Camila Dias diz o seguinte: como uma jovem linda dessa cai na lábia de um homem bem mais velho que ela? Ela com certeza sabia que tinha algo errado, porque enche lá de presente, etc. E não desconfiar de nada, ela devia saber, mas como estava sendo beneficiada, deixou rolar e deu no que deu. E o que a Camila falou me fez lembrar também que a gente, assim, é novinha, se apaixona por um professor. Lógico. É uma coisa complexa. Eu não creio que ela... Olha o rosto dela. Ela era uma jovem. Meu filho tem 23 anos e é tão imaturo, sabe? Você tem quantos anos, Débora? 28. E é tão novinha. Às vezes chega um cara com a bela... O narcisista é assim. Ele é o melhor, ele se vitimiza, ele fala que a ex-mulher batia nele. Isso é... Não estou falando desse caso. Quem é narcisista, quem tem esse comportamento antissocial, ele se vitimiza, ele é o sofredor. E ele vai falar que tinha uma mulher que perseguia, que ele quer separar, mas a gente já está separado em quarto separado. Essa história é recorrente. Eu escuto direto. Então não vamos julgar a moça, não. Não vamos julgar ninguém. Agora, doutora, a gente está num relacionamento, né? E aí exige fidelidade, aquela situação toda, mas como desconfiar se você está sendo traído, se aquilo pode se tornar uma relação doentia ou não? Como que, sem BO, gente, sem tragédia, sem essa possessão? Eu penso, e eu falo sempre para algumas pacientes e pacientes homens também, quando a pessoa é boa demais, é melhor desconfiar. Todo exagero é patologia. Quem é bom demais e quem é ruim demais. A pessoa tem que ser normal. Um dia dá uma caixa de bombom, outro dia não dá nada. Quem dá demais está querendo comprar. E a gente é uma mercadoria para ser comprada. Então, desconfie do que é muito bom. Confie no que são normais. E com essa possessão, eles estão matando as mulheres. Homens, e tem também as mulheres que estão matando os homens. Hoje nós estamos vivendo, eu estava comentando em off com você, até os anos 50, o homem era patriarcal, matava a mulher quando traía ela. Hoje também. Mulherada, vamos repensar isso, homens também, sobre a atitude de vocês. Eu acho que esse papo aqui é um espaço para a gente refletir sobre isso. Doutora, muito obrigada por cá. Vamos chamá-las outras vezes. Essa polêmica é boa para a gente conversar aqui, porque está acontecendo muito bem mesmo. Obrigada. Nada.
Olha, vamos continuar o rondo aqui, vamos falar...